Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar sobre a questão ambiental, a gente vai falar um pouquinho sobre a política do negócio, né? As políticas envolvendo o meio ambiente. Lembrando que toda ação humana, né, em relação a outros homens, em algum aspecto, ela vai ser política, né? Inclusive, né, quando a gente pensa o meio ambiente. Mas vamos por partes, né? A gente já falou um pouquinho sobre equilíbrio ecológico, né, aquela condição inicial. Falei para vocês, né, também que todas as questões são ambientais, né, e questões ambientais, via de regra, são problemas ambientais, que são as situações que vão causar, né, algum tipo de impacto, de dano ao meio ambiente, e nós, seres humanos, causamos, né, problemas também desde sempre. E desde sempre a gente acha, né, justificativas interessantes, para dizer o mínimo, né, do porquê a gente faz isso, do porquê a gente precisa fazer isso, né, e do porquê as coisas têm que ser dessa maneira. Lembro também que a existência humana ela implica em uso dos recursos naturais, né, e que todos os temas são ambientais, né, são questões ambientais e, portanto, né, são temas transdisciplinares por excelência. A gente pode olhar isso sobre a ótica de diferentes disciplinas e isso, né, é o que a gente chama de pensamento complexo. Bem, baita de um preâmbulo para a gente poder chegar, né, no que realmente importa. Se eu estou falando de meio ambiente, né, a gente vai encontrar aí lados diferentes sobre a questão ambiental. Existem, né, aqueles que nós chamamos de ambientalistas ou conservacionistas, né? O ambientalista ou conservacionista, ele defende, né, que se cause o menor impacto possível ao meio ambiente e que se recomponha ainda, né, os impactos causados desde toda a existência humana, né? A visão do ambientalista é uma visão de preservação, de conservação do meio ambiente. Do outro lado, existem, né, num polo oposto, né, aos ambientalistas, existem os desenvolvimentistas. Para o desenvolvimentista, o foco está no desenvolvimento, né, e não necessariamente no meio ambiente. É como se o meio ambiente ele fosse, ele existisse, melhor dizendo, né, para servir os interesses humanos, né. E aí, entre os dois, nos últimos anos, aparece o que a gente chama, né, de desenvolvimento sustentável, uma ideologia aí que apela para um certo bom senso, né? As pessoas precisam de recursos naturais, não dá para fugir disso, mas, né, dentro do possível, talvez a gente possa, né, consertar alguns danos já feitos ou diminuir as consequências, né, do dano que a gente causa na nossa existência. Isso é o desenvolvimento sustentável, né? Melhoramos de vida, mas com sustentabilidade, né? Que essa situação ela se sustente aí para as próximas, que o meio ambiente, aliás, né, se sustente para as próximas gerações. A gente já falou sobre impactos ambientais de diferentes escalas e de diferentes origens, né? Em específico, quando a gente olha a questão política, né, a gente vai olhar para impactos principalmente de natureza antrópica, né, de escala local e regional, né? Mas no plano internacional, às vezes a gente pode ter também, né, países se articulando para tentar resolver uma situação. Bem, pensando nos diferentes impactos antrópicos, nos diferentes lados envolvidos, a gente também tem que pensar nos diferentes setores da sociedade. Olha como a coisa ela é bem complexa, né? A sociedade
ela vai ter aí 3 setores. O primeiro setor é o governo, o segundo setor é o setor privado e o terceiro setor, né, são as fundações, as ONGs, né, da sociedade civil. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: dentro do governo tem pessoas. E essas pessoas ou vão ser ambientalistas, ou elas vão ser desenvolvimentistas, ou elas vão para a linha do desenvolvimento sustentável. No caso, né, dos cargos legislativos, que vão fazer as leis que vão regular aí o meio ambiente, né, a cada mudança no Congresso Nacional, a gente vai ter um ou outro perfil ali predominante entre os nossos legisladores. Mas às vezes os próprios atores de governo, né, vão ter entendimentos em uma dessas linhas. O segundo setor são as empresas. O setor privado, né, às vezes ele também vai se manifestar de acordo com os seus interesses. Por exemplo, uma empresa gastar com reparação de danos ambientais significa ter menos lucro, até prejuízo, dependendo da atividade que seja exercida. Então, às vezes, isso não é um bom negócio, mas em algumas situações pode ser. Para algumas empresas, né, vender um produto, né, com um discurso ambiental que ele causa menos dano ao meio ambiente, né, pode ser a justificativa para poder vender esse produto mais caro, ou para o mercado específico. E por fim, né, o terceiro setor. As organizações da sociedade civil, geralmente a gente pensa de ONGs que vão proteger o meio ambiente, mas a gente pode ter também, né, associações de empresas ou associações de produtores agrícolas, né, que podem lutar junto ao primeiro setor, né, fazer um lobby, financiar campanhas, fazer pressão popular, fazer campanhas, né, para de alguma forma tentar defender os seus interesses, né? Isso também é possível. Bem, aqui no nosso país existe um conjunto de leis, né, que é o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro ele já passou por várias alterações e dependendo da composição ali do Congresso Nacional, né, do governo, a gente vai ter, né, como eu posso dizer, um código florestal, né, que protege mais o meio ambiente ou um código florestal mais permissivo, né? Aqui eu deixei para vocês uma figurinha, né, com a última grande reforma do Código Florestal, né? Então teve uma discussão ali sobre agricultura familiar, mata ciliar, multas, né? São coisas que sempre aparecem, principalmente mata ciliar, né? Sempre aparecem questões envolvendo a preservação de mata ciliar ou, né, as áreas de preservação mínima aí para cada bioma, né? O que a gente chama aí de reserva legal. Bem, no plano internacional, a gente pode ter os países, os governos se articulando para tentar resolver questões ambientais. Geralmente, isso vai acontecer, né, vai gerar ali umas reuniões, os encontros que são os fóruns internacionais. Às vezes, dessas reuniões podem surgir organizações internacionais ou simplesmente acordos entre países com fim aí à preservação do meio ambiente. Aqui estão os mais famosinhos, né? Por exemplo, Comissão Internacional da Baleia. É uma organização supranacional, né, onde ali representantes de diferentes países vão fiscalizar, né, se de fato os países não estão pescando baleia, estão fazendo o possível para protegê-la. Protocolo de Quioto é um acordo internacional surgido a partir, né, do Fórum de Quioto, a reunião feita na cidade de Quioto, do Japão, que estipulava, né, que os países deveriam reduzir as suas emissões de gases estufa. IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, é o encontro periódico de cientistas de diferentes países. Tratado Antártico, né? É um tratado, um acordo multilateral entre diferentes países, é reconhecido como aquele acordo internacional de maior sucesso, porque ele não resolveu nada. Né? Onde os países falaram, a gente não vai disputar a Antártida, a gente não vai fazer nada
do ponto de vista econômico, militar na Antártida por 50 anos. Daqui 50 anos a gente faz. Né? Então, por não resolver nada, só adiar a resolução, né? Ele é um exemplo de acordo de sucesso. Aqui no Brasil houve duas convenções importantes de meio ambiente, a Rio 92 e a Rio +20, né, que aconteceu 20 anos depois da Rio 92, em 2012. Também, né, muito blá blá blá, líderes discursando, momentos emocionantes e tudo mais, mas efetivamente, né, pouco, né, foi realizado aí dessas duas conferências ambientais. E a gente tem também, né, a Conferência de Mudanças Climáticas de Paris, né, que foi também um evento aí importante, né, sobre mudanças climáticas, emissão de gases de estufa, né, mas como todos esses eventos, né, muita fotinho bonita, discurso bonito e pouca coisa por enquanto. Bem, a gente pode ter também, né, as ONGs, como vocês podem ver aqui, eu só peguei ONGs, né, preocupadas ou com a preservação da natureza, da vida selvagem, tratamento ético aos animais, ou de biomas, né, como a Save Cerrado e a SOS Mata Atlântica. Né? Então, ONGs vão ter ali, né, uma atuação ligada, né, à preservação, conservação do meio ambiente, principalmente, essa que a gente lembra mais. Certificações. As certificações estão ligadas ao segundo setor, né, da sociedade, ao setor privado, onde empresas, né, vão certificar os seus produtos junto a algumas organizações internacionais e com isso, né, mostrar que seus produtos respeitam normas ambientais, têm processos de produção específicos, economizam energia, né, têm algum tipo de vantagem, né, para o potencial cliente, né, para clientes preocupados aí com a questão ambiental, por exemplo. E nisso tudo, a gente também vai ter, né, grandes lideranças do meio ambiente. Essas lideranças, geralmente ligadas a setores, né, da sociedade civil organizada, as ONGs, elas podem ter um papel importante, né, para a mudança de postura ou para atrair a atenção pública, né, para temas ambientais. Vocês estão vendo aqui o Chico Mendes, é uma liderança ambiental importante do Brasil. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E o... Nossa, me deu um branco aqui. Eu esqueci o nome do cacique. Cacique Raoni. O cacique Raoni aí que ele é uma figurinha internacional bem carimbada, né? Participa de vários eventos internacionais. Gente, eu deixei aqui um monte de material, né, sobre várias conferências ambientais, videozinhos bonitinhos, crianças que fizeram o mundo chorar dando cagada nos governantes dos países. Assistam, tem coisa aqui que é bem interessante. Gente, muito obrigado a todos. Por agora é só. Tchau, tchau.